Bem, pessoal, então agora o diagrama PV ele vai representar a relação entre pressão e volume para gases reais. Mas o que a gente pode observar aqui? Que quando a temperatura é extremamente elevada, aqui ó, a temperatura superior à temperatura crítica, você tem aquele comportamento de gases ideais, né? Aquele comportamento do vídeo anterior que nós já comentamos. Então, em temperaturas cada vez mais elevadas, a curva ela vai ter a mesma fisionomia, cada vez mais para cima. Qual que era o problema que a gente tinha comentado? É quando você vai baixando a temperatura. Então, você chega até um ponto onde aqui nós teremos a temperatura crítica. E o que foi comentado no vídeo anterior? Foi comentado que abaixo dessa temperatura o comportamento é real e acima é ideal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar o comportamento dessa curva numa temperatura aqui, ó, menor do que a temperatura crítica. Então, o que a gente pode observar? Se nós pegarmos um ponto em cima dessa curva vermelha, ele representa um determinado volume e uma determinada pressão, ok? Mas o que você pode notar? Você pode notar que a pressão é baixa e o volume é alto. Quando você tem essa combinação de baixa pressão e alto volume, você pode considerar o gás como um comportamento próximo ao ideal, mesmo a temperatura baixa e crítica. Vamos ver como é que ele responde. O que acontece se você passa desse volume, você vem caminhando e vem para um volume menor? Você diminui o seu volume e você aumentou aqui a pressão, que é a relação PV da lei de Boyle, certo? Na mesma temperatura. Então, mesmo que a temperatura está abaixo da crítica, ele tem esse comportamento ideal. E aí o que você vai fazer? Você vai continuar subindo aqui sobre essa secção da curva e você vai chegar a esse primeiro ponto aqui do platô, que está representado aí nessa reta vermelha. Nesse ponto você tem um determinado volume e uma determinada pressão, ok? Muito bem. Se eu continuar caminhando sobre esse platô para um ponto mais ao centro, você nota que o volume diminuiu, só que a pressão continua a mesma. Então, esse daí é um comportamento não previsto pela equação dos gases ideais e pela lei de Boyle, né? Porque quando eu diminuo o volume, a pressão tem que aumentar. Então, como é que eu estou diminuindo o volume aqui desse ponto para esse e a pressão está se mantendo constante? Então, é porque aqui então nós estamos sofrendo o processo da condensação. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui que aqui então nós estamos passando o processo da condensação. E o que é condensação? Condensação é quando você pega partículas do gás e transfere para a fase líquida. E por que fazendo isso você mantém a pressão? Porque quando as partículas se transformam em líquidos, elas não contribuem mais para o aumento da pressão. Então você pode manter a pressão constante. Então isso explica o porquê que eu estou diminuindo o volume e a pressão não está aumentando. Ela está ficando constante porque partículas do gás estão sendo transferidas para o líquido. E por que isso refere-se a um comportamento real e não ideal? É porque, pessoal, gases ideais não condensam. E por que gases ideais não condensam? Bom, gases ideais, eles não sofrem o processo da condensação porque gases ideais não têm interação entre as partículas. E para condensar, você tem que aproximar essas partículas, elas têm que interagir para então o gás passar para a forma líquida. Isso não acontece com gases ideais, só com gases reais. Então, como eu disse, abaixo da temperatura crítica você tem um comportamento real e acima o comportamento ideal. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é que se a gente continuar caminhando aqui nesse platô vermelho, vamos continuar caminhando aqui para a esquerda,
você vai chegar a esse ponto final desse platô. Nesse ponto final aqui não há mais gás. Você completou totalmente o processo de condensação. Então, a partir desse ponto, você só tem líquido. E aí você muda a fisionomia da curva. Ó. Você tem uma inclinação muito mais íngreme. Isso mostra o quê? Que para você alterar só um pouquinho do volume aqui embaixo, para alterar um pouquinho desse volume aqui, você tem que fazer uma alteração extrema na pressão. Então você aumenta muito a pressão para aumentar só um pouquinho aqui o volume, certo? Isso é característico do líquido. Então o líquido é uma fase incompressível, né? Você não consegue comprimir. Já o gás, não, o gás você consegue comprimir. Tanto é que antes da condensação, ó, a inclinação é bem menor. Isso mostra que aqui você não precisa de uma pressão muito grande para diminuir o volume. E aqui você precisa nessa parte você precisa de uma pressão muito grande para fazer um pequeno aumento de volume aqui representado no eixo X. Outro ponto importante é a curva senoide aqui, ó, que você pode observar na região da condensação. Essa curva senoide aqui é a aplicação da equação de Van der Waals na condensação. E a equação de Van der Waals é uma equação que rege o comportamento de gases. E como na condensação você tem gás e líquido, ela então tem esse comportamento senoide. O que é importante desse comportamento? É que você tem 3 volumes aqui, ó, tocando esse platô. Então você tem aqui um volume, aqui outro volume e aqui outro volume. Por que isso acontece? Porque quando a gente resolve a equação de Van der Waals, ela é uma equação cúbica. Então tem que ter 3 raízes, né? E por que isso é importante? Isso é muito importante. Porque se eu aumento um pouco mais a temperatura, olha aqui, ó, além da temperatura que nós estamos nessa curva vermelha, você teria uma curva equivalente a essa daqui, ó. Você vai aumentando, vamos refazer, né? Você vai aumentando diminuindo o volume e aumentando a pressão, até que você chega aqui na região da condensação. Então você vai ter uma reta, onde você não vai ter a pressão mais alterando, até que chega aqui, não tem mais o gás, e aí você comprime o líquido, por isso que dá essa inclinação mais íngreme, né? De novo, você vai ter o senoide com os 3 volumes, certo? Agora, observe que interessante. E se eu continuo aumentando a minha temperatura, vai chegar um momento que eu vou encontrar aqui a temperatura crítica. E na temperatura crítica, eu vou ter um único volume molar, que é o volume molar crítico. Só que ela continua sendo uma equação cúbica, portanto vai ter 3 raízes. Ok? Então vamos ver o que isso significa na próxima aula.